13, diz assim: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. E assim, todos sejam bem-vindos a esta casa de oração, pois na certeza que somos assim, para este lugar, chamados pelo Espírito Santo, para que possamos juntos cultuarmos ao Deus Pai, pela Sua graça, pela Sua fidelidade, para que também juntos possamos aumentar a nossa fé e também juntos possamos, como igreja, sermos edificados como corpo de Cristo em comunhão. E assim nós vamos continuar louvando a Deus com o hino de número 102, 102. Fala a minha alma ao Cristo. Say
para que o Espírito Santo nos prepare, nossa mente, nosso coração, para que possamos realmente cultuarmos a Deus de coração. Vamos colocar em pé e pedir que a irmã Jaiane esteja fazendo essa oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor tem nos dado com vida e com saúde, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que se encontra aqui, ó Pai. Os que não puderam vir, ó Pai, o Senhor sabe o motivo de cada um, ó Pai, esteja com eles aonde estiverem, ó Pai. Que lá eles também possam estar sentindo o seu Espírito como nós aqui estamos, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos sentir a Tua presença em todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Seja abençoado a vida de cada um, ó Pai, seja abençoado a vida de Samuel, a vida do pastor que vai trazer a palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Continuando a louvar a Deus, as crianças têm a participação nesse momento. Salmos 69, versículos 5 e o 6, diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Momento em que nós vamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados, né? Confessando que somos sim insensatos e sabendo sim que Deus o sabe, né? Deus o sabe, mas nós
temos que confessar a nossa fraqueza, a nossa insensatez. Também confessar a Deus que por causa dessa nossa insensatez, o nosso testemunho muitas vezes é apagado. E por esse testemunho, às vezes pela nossa insensatez mal feita, às vezes nós podemos envergonhar os que nos observam, né? Para que possamos ter bom testemunho. E por isso precisamos sim nos prostrar, nos colocar diante de Deus, confessando a nossa fraqueza e buscando dele a orientação do Espírito Santo para que possamos nos aproximar da perfeição de Cristo. Vamos ter alguns minutos de oração silenciosa, cada um confessando a Deus, né, seu pecado, a sua insensatez, e após alguns instantes, orando silenciosamente, pedir que a irmã Elci quebre o silêncio, fazendo uma oração audível de confissão de pecados. Grande Deus e nosso bem Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concedeste, Pai, de deixarmos com vida, e com saúde, de deixar na tua casa, para juntos nós te louvar, te agradecer teu santo maravilhoso nome, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos a Ti, porque Tu és tão grande para conosco, Pai. Tu tens estado conosco, nosso dia a dia, Senhor, ajudando e orientando os nossos passos, Senhor, fortalecendo mais a nossa fé em Ti, ó Pai. Senhor, nós pedimos perdão para os nossos pecados, somos fracos, imperfeitos, Senhor. Muitas vezes nós nem sabemos pedir como Te convém. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar contigo, Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua santa e gloriosa vontade, ó Pai. Muitas vezes nós somos imperfeitos, nem sabemos, nós confiamos em Ti, que Tu é um Deus tão grande, tão poderoso, Senhor, que tem poder para libertar de todos os nossos pecados, Senhor, para salvar nossas almas, ó Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Todos aqueles que trabalham, Senhor, que possam trabalhar com mais ânimo, mais coragem, ó Pai. E abreviando a Tua volta para que nos buscar, ó Pai. E abençoa, Senhor, aqueles que não vieram por motivo do melhor estado, Senhor, esteja ao lado de cada um, fortalecendo a fé de cada um dos Teus filhos, Senhor, que possa sentir o desejo de te louvar e agradecer do santo maravilhoso nome, Pai. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Nós nem sabemos pedir como Te convém, mas tudo isso te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Continuando a louvar a Deus, o mensageiro da fé, em seguida, o quadro. Acredite no Evangelho, mesmo na tribulação.
tão difícil. Às vezes perco a minha fé, tropeço e me machuco ao desviar olhando mais. Circunstâncias ao meu lado dizem que eu não vou vencer. A dúvida é um meio vem me forçando a desistir, mas sua graça me alcança onde eu vou, trazendo esperança de que em breve eu verei quando a
às 18 horas. É isso que é o ensaio do grupo Mensageiros da Fé. Próximo sábado às 6 horas. Salmos 69, o versículo 30 e o 31 diz assim: louvarei com cântico o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Nosso louvor a Deus, feito de coração, né, de vontade mesmo, é muito mais agradável ao Senhor do que sacrifícios. Portanto, vamos louvá-lo. Passo para a equipe de louvor para estar conduzindo a igreja a louvar ao Senhor. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos tanto como tantos outros, percajando a palavra de Deus, antes em Cristo. É que falamos a presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus, como aroma suave, aroma de Cristo. Vamos colocar em pé, vamos estar cantando esse cântico. Quero subir ao trono de Deus, né? Que nós possamos estar sendo esse perfume, esse aroma suave aos olhos do Pai de Cristo. Subir
pudesse, eu queria ir ao mar. E podemos estar, né? Se nós chegarmos até lá, que nós encontrarmos as maravilhas que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Obrigado por esse louvor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na tua igreja, Pai. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 105. Palavras
de vida. Com esse tanto, nós estaremos preparando nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, para entendermos e ouvirmos a palavra. E também, nesse momento, será colocado o gasofilaço logo à frente. Aqueles que estiverem preparados com suas ofertas, com seus dízimos. Esse é o momento de estar depositando na caixa de gratidão, pois ofertar para a obra do Senhor também é uma forma de louvar. 105 do Cantar Todos os Povos. trazer para nós essas belas palavras de vida, palavra do Senhor. Pastor estando aqui, nós vamos fazer uma oração por iluminação. Mesmo assentado, eu peço que baixo as cabeças para que possamos pedir para que Deus nos oriente nesse momento. Oremos. Pai querido, grande eu sou. Em nome de Jesus Cristo, nós nos pomos, Senhor, na Tua presença, rogando, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja agindo em nós nesse momento, ó Pai. Abrindo os nossos ouvidos para que possamos atento ouvi-las, ó Pai. Abrindo, Senhor, nossa mente para que possamos compreendê-las, Senhor. E, sobretudo, Senhor, inflamando nossos corações para que possamos praticá-las, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, essa orientação, Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai, porque nós precisamos dessas palavras, Senhor, que nos consolam, nos admoestam e, sobretudo, nos coloca no caminho para que nós possamos entender quem é Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Nós rogamos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Amém. Bom estarmos aqui, bom estarmos mais uma vez
diante do nosso Deus, para cultuá-lo, louvar o seu nome, também refletir na sua palavra. E como os irmãos sabem, nós estamos refletindo numa série de mensagens chamada O Grande Eu Sou em um Mundo Sem Direção. Nós começamos no domingo passado essa nova série de mensagens e vamos continuar até o final dela. Hoje nós estaremos refletindo na segunda expressão de Jesus, o grande eu sou, com um detalhe. Eu vou dividir essa mensagem de hoje em duas partes, porque ela é muito extensa. Então eu fiquei com medo dos irmãos dormirem, então eu preferi dividir em duas partes, assim a gente aprende melhor da palavra do Senhor. Dando então continuidade na nossa programação, na nossa reflexão no grande eu sou. Passa por mim. Não, isso é não, assim. Aí. Jesus tem 7 declarações com essa expressão eu sou no Evangelho de João. Temos a expressão eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Como eu já disse no domingo passado, essa expressão de Jesus, eu sou, aparece pela primeira vez lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus então ele chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés então fosse dizer para o povo de Israel que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, iria libertá-los da escravidão do Egito, e o povo perguntasse por seu nome, Moisés deveria dizer que o nome do Deus dos seus pais era eu sou o que sou. Deus seria então conhecido pelo seu nome. Hoje, quando nós escolhemos o nome dos nossos filhos, nós não pensamos no significado desses nomes. Porém, no tempo bíblico era diferente. No tempo bíblico, quando se dava nome a uma pessoa, o nome tinha alguma coisa a ver com o caráter, com a própria vida da pessoa. Por exemplo, Abraão. Antes do nome de Abraão ser mudado para Abraão, era Adão. E como Abraão, ele significava pai exaltado. Ao ser mudado para Abraão, ele passou a ser chamado de pai de multidões. Então, quando Deus diz a Moisés que seu nome é eu sou, Deus está dizendo que ele é autossuficiente, não precisa de nada. Ele é o autoexistente, ele tem a vida própria, ele é o todo-poderoso, ele é o Deus onipresente, que está em todos os lugares, o Deus onisciente, que conhece tudo que acontece, e o Deus onipotente, o todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Diferente dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, que nos apresentam Jesus como o homem divino, que opera poderes como cura, ressurreição dos mortos, multiplicação de pães, domínio sobre demônios, domínio sobre a natureza, poderes esses que só Deus pode fazer. João nos apresenta Jesus como o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. João ele não se preocupa em descrever a humanidade de Jesus, por sua genealogia, nascimento e infância, como fazem os outros evangelistas, mas mostrar que Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João, portanto, ele apresenta Jesus já adulto aos seus ouvintes,
João apresenta Jesus aos seus ouvintes com cerca de 30 anos, logo no início então do seu ministério terreno. Então Jesus, como eu sou, apresentado no Evangelho de João, é o Deus autossuficiente, é o Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, que tem poder no céu e na terra. Jesus é o Deus encarnado. E hoje, como eu disse aos irmãos, hoje nós vamos refletir na segunda declaração de Jesus: eu sou. Eu sou a luz do mundo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 12, que diz assim. De novo, Jesus ele falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus ele disse que ele é a luz do mundo em uma das festas dos judeus, na festa dos tabernáculos. Os israelitas, eles tinham bastante festas. Eles eram bastante bem festeiros, gostavam bastante de celebrações. E geralmente, suas festas elas eram religiosas. E dentre tantas festas, tinham 3, que eram as mais importantes. E que todo judeu deveria participar pelo menos uma vez por ano, que eram a festa da Páscoa, que era chamada também festa dos pães ázimos, a festa dos Pentecostes, também conhecido como festa das semanas, e a festa dos tabernáculos, conhecida como festa das tendas, festa da colheita no outono do fim do ano. A festa então do tabernáculo era a terceira das 3 principais festas dos israelitas. O pastor Hernando Dias Lopes, em seu livro O Grande Eu Sou, ele resume a festa dos tabernáculos assim. A festa dos tabernáculos relembra a intervenção sobrenatural de Deus na libertação do seu povo da escravidão no Egito. Durante os 40 anos em que os israelitas peregrinaram no deserto, Deus os protegeu, abençoou e conduziu. Nesta festa, os judeus relembravam a proteção de Deus sobre os seus pais no deserto. E faziam isso habitando em cabanas durante uma semana. Nos dias de Jesus, esta festa era celebrada no final das colheitas. E os judeus, agradecidos a Deus, agradeciam a Deus sua provisão, e no 8º e último dia da festa, era feita uma oração pedindo chuva para as próximas colheitas. Foi nesse momento apoteótico da festa, então, que Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras. Rios de água da vida correrão do interior de quem crê em mim. João 7, do 37 e 38. E por fim, a festa dos tabernáculos também apontava para aquele glorioso dia futuro, em que Deus armará a sua morada definitiva com os remidos, que então verão o Senhor face a face, conforme Apocalipse 21, do 1 ao 4. A festa dos tabernáculos associava-se também a outra tradição judaica, a cerimônia da iluminação do templo. Nela, 4 grandes postes de iluminação localizados no pátio das mulheres eram acesos. Disse que à luz desses postes o povo celebrava durante as noites da festa, e a luz que emanava do templo espalhava seu brilho por sobre toda a cidade de Jerusalém. Foi então nesse contexto que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Nas religiões pagãs do mundo antigo, a luz ela era compreendida como uma espécie de divindade.
A fé israelita, porém, afirmava que a luz era parte da criação de Deus. Deus criou a luz e as trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas de noite. A luz também ela era compreendida de modo figurado. Ela era usada para descrever os atributos de Deus como sua revelação divina. E Jesus então se apropria agora da luz utilizada no templo, por ocasião da festa e do seu significado, e aplica a ele como a luz do mundo. Enquanto as luzes do templo iluminavam toda Jerusalém, Jesus ilumina todo mundo. A luz significava a presença do próprio Deus no meio do povo. Então, quando Moisés diz que a coluna de nuvem e a coluna de fogo acompanharam Israel todos os dias do deserto, de dia e de noite, Moisés está dizendo que Deus estava presente o tempo todo com Israel. A luz também significava salvação. O salmista diz que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Como bem sabemos, irmãos, o propósito da luz é iluminar onde a escuridão então se faz presente. A luz ilumina o caminho, a casa. A luz só faz sentido onde há escuridão. E nesse sentido, então, os israelitas eles compreendiam que assim como a luz ilumina o caminho na escuridão da noite, a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ou seja, o conhecimento da vontade de Deus vinha pela iluminação da palavra do Senhor, que em forma de mandamentos deixava claro qual era o caminho e como andar por ele. Deus era a própria luz, pois o salmista diz na sua palavra: na tua luz vemos a luz. O fiel receptor dessa luz deve se tornar um facho de luz para outros. Os profetas, eles lembram a Israel de que eles deveriam ser luz para os gentios. Ou seja, eles deveriam ser instrumentos, testemunhas da revelação de Deus para outros povos. E vivendo na luz da obediência aos mandamentos de Deus, outros povos, vendo a fé então dos israelitas, seriam atraídos ao Senhor para adorá-lo. Nós temos aqui um eco da fala de Jesus a seus discípulos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Jesus é o Deus presente que estava com Israel no deserto, na figura da coluna de fogo, celebrada então na festa dos tabernáculos. Jesus é a luz da nossa salvação. Jesus é a palavra viva que nos mostra o caminho que devemos seguir. Jesus é o enviado de Deus como luz para os gentios. Jesus é a própria luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Ele mesmo resplandeceu sua luz nos nossos corações para a iluminação da glória de Deus e nos fez luzeiros dele no mundo como filhos da luz. E nós devemos então nos revestir da armadura da luz. Como eu disse, nós sabemos que Jesus proferiu essa palavra, eu sou a luz do mundo, no contexto da festa dos tabernáculos. E por causa da sua relação messiânica com a festa. Mas será que foi somente isso? Foi só por isso que Jesus ali disse ser a luz do mundo? E eu acredito que não. Jesus, ao apresentar-se como luz do mundo, mostra então aos seus ouvintes o quanto eles estão mergulhados na profunda escuridão da hipocrisia, da religiosidade, dos seus pecados. Sendo assim, eu gostaria de refletir com os irmãos em 2 pontos hoje de Jesus como a luz do mundo.
quando a luz de Cristo confronta a espiritualidade cega e religiosa. Quando a luz de Cristo confronta a espiritualidade cega e religiosa. Após Jesus dizer que Ele é a luz do mundo, em João 8, 12, do verso 13 ao verso de número 20, os fariseus tentam apagar a luz de Cristo, dizendo que Ele está falando de si mesmo, e que seu testemunho não tem valor algum. Eles viam Jesus como um enganador, um charlatão, no máximo um mestre, ou como disse o jovem rico, um bom mestre. Com os olhos, então, dos seus corações escurecidos pelo pecado e pela religião, eles não conseguiam ver Jesus como Deus encarnado, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo, o Messias enviado por Deus. Com os olhos do coração e da mente escurecidos, os fariseus não conseguiam ver quem Jesus é de verdade, o que é que Ele faz e ensina. Faz na autoridade do próprio Deus. O que Jesus faz, Ele faz na autoridade do próprio Deus. Eles estão vendo Jesus de modo superficial. Por isso, o julgamento que fazem de Jesus é somente pela aparência. O que eles veem em Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que é que eles veem em Jesus? Eles veem alguém comendo e conversando com pecadores, transgredindo. Eles veem transgredindo as suas próprias leis, se portando, se colocando no lugar de Deus. Apesar de tudo que eles viam em Jesus, seja superficial, seus julgamentos não tinham nada de superficial, e sim de maldade e hipocrisia. E é aqui então que Jesus aprofunda o seu discurso, dizendo que ele não segue o padrão do julgamento dos fariseus, mas tem o seu próprio método de julgamento. Jesus a ninguém julga, mas se fizer qualquer julgamento, fará como conhecedor de causa, porque o seu juízo será feito em conformidade com o seu Pai. Claro que quando Jesus diz que a ninguém ele julga, ele está pensando em sua missão redentora, no seu ministério terreno, nesse tempo da igreja. Sua função é de salvação e não de julgamento do mundo. Enquanto os fariseus julgam somente pela aparência, Jesus, julga com profundidade. Enquanto nós vemos somente a aparência, o Senhor vê o coração. E Ele, sendo a palavra viva, esquadrinha, examina todo o nosso ser. Enquanto então os fariseus fazem seus julgamentos de Jesus, o próprio Jesus já está examinando os seus corações. E em conformidade com a lei deles, Jesus não faz o julgamento sozinho, mas faz o julgamento junto com o Pai. Jesus ele está agindo então conforme a direção do Pai e do Espírito. Ele dava testemunho do Pai, e o próprio Pai dava testemunho dele. No ato do batismo, foi o Pai quem falou: "Este é o meu Filho amado, a Ele ouve." Mas a escuridão espiritual impedia os fariseus de verem em Jesus a revelação do Pai. "Quem vê a mim, vê o Pai", disse Jesus a Filipe. Mesmo sendo conhecedores das Escrituras, ainda viviam em uma densa treva espiritual. E isso, irmãos, não é diferente nos nossos dias. Isso não é nada diferente nos nossos dias, no nosso tempo. Conhecimento intelectual das Escrituras nos faz conhecedores superficiais de Jesus. E Jesus, o grande eu sou, em um mundo sem direção,
deseja se revelar a nós de maneira plena e completa. Ele deseja que o conheçamos, não superficialmente, mas profundamente. Jesus, ainda ele não veio para julgar o mundo, mas nossas intenções, com respeito ao que pensamos sobre ele, está debaixo do seu julgamento. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Um homem simples e bom? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? E João vai bater nessa tecla. Jesus é o Filho único, unigênito de Deus, que veio para nos salvar. Quem é Jesus para nós? A resposta que damos, essa resposta ecoará na eternidade. Quem é Jesus para nós? Quando a luz de Cristo confronta a espiritualidade cega e religiosa. Segundo, a luz da cruz revela o eu sou que salva do pecado. Vai do versículo 21 ao versículo de número 30. Do versículo 21 ao versículo 30, Jesus continua a mostrar a escuridão espiritual que pairava sobre os judeus religiosos. E agora, essa escuridão, ela ganha nuance, tom de morte. Eles morrerão nos seus pecados. Os judeus morrerão nos seus pecados, porque para onde Jesus vai, eles não podem ir. E nós sabemos que Jesus está falando da sua volta ao Pai, que aconteceu 40 dias depois da sua ressurreição. De fato, eles morreram em seus pecados. Eles morrerão em seus pecados porque é impossível ir onde Jesus está, porque o reino de Deus, no reino de Deus não entra pecado. No céu não entra pecado, diz um hino cristão. No reino de Deus não entrará nenhuma impureza. O Apocalipse diz que fora ficarão os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os imorais, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, os assassinos. E eu acrescento, os religiosos moralistas que não se arrependem de seus pecados. Ninguém pode ir para onde Jesus vai e junto levar sua bagagem de pecados. Ninguém pode ir. No reino dos céus só entrarão os remidos do Senhor. Só podem ver e entrar no reino de Deus quem nasceu de novo, disse Jesus para Nicodemos. Outra razão por que esses religiosos morrerão nos seus pecados é porque eles estão rejeitando Jesus, o eu sou, o Deus encarnado. Ninguém pode ver e entrar no reino de Deus sem o novo nascimento. Ninguém entrará no reino de Deus sem a fé em Jesus Cristo. Mas notem um detalhe. A fé em Jesus Cristo é uma fé específica. Podemos classificar como fé salvadora. É uma fé específica, a fé em Jesus Cristo. O eu sou, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é aqui, irmãos, o ponto então de convergência entre Jesus e os religiosos. Eles não creem que Jesus é o eu sou. O mesmo Deus que se revelou a Moisés, ali em Horebe. A revelação de quem é Jesus ficará claro para eles quando Jesus então for levantado na cruz. A cruz revelará quem é Jesus. A cruz tirará as escamas dos olhos de muitos. O horror, a escuridão da cruz trará luz a muitos corações. E foi quando Jesus estava sendo levantado
que as cortinas do templo foram rasgadas. Foi quando Jesus estava na cruz, que o centurião, observando o espetáculo da cruz, clamou, ou declarou: este era verdadeiramente Filho de Deus. A crucificação de Cristo em nosso lugar foi escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder de Deus para os que creem. O que mais Jesus precisa fazer para crermos que Ele é o Filho unigênito de Deus? O que mais Jesus precisa fazer para que nós creiamos que Ele é o enviado de Deus por nós, que assumiu a forma de servo e morreu no nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna? Vocês morrerão nos seus pecados se não crerem que eu sou. Vocês morrerão nos seus pecados se vocês não crerem que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu termino essa reflexão com o pensamento de C.S. Lewis, cristianismo puro e simples. Ele diz assim: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele, matá-lo como um demônio, matá-lo como um demônio, ou pode prosternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. O que C.S. Lewis está dizendo nessa famosa frase dele é o seguinte: se Jesus não é Deus, se Jesus não é divino, não é o Deus encarnado, e fez o que fez, e ensinou o que ensinou, então ele é um louco, então ele é um lunático. Somente Deus poderia fazer o que Jesus fez. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles judeus estavam diante da luz do mundo, mas o que eles conseguiam ver era apenas talvez um brilho muito pequeno do enviado de Deus. Aqueles homens estavam diante de Jesus, e se não crescem que ele era enviado de Deus, morreriam nos seus pecados. Essa realidade vale também para nós. Se não crermos que Jesus é o enviado de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou para a nossa justificação, que está à destra do Pai, que por nós intercede, que um dia voltará a buscar o seu povo. Se nós não crermos nesse Jesus, nós morreremos nos nossos pecados. Que Deus tenha compaixão de nós. Amém. Amém.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus no Pai, acredito no Santo Espírito, que não se dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canção. Defender canções de branco. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que não se dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto, que voltará. O perdido encontrou, mas agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, que as cadeias não permaneceram, mas o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que não se dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, e a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto, deve voltará. Deve voltará. Amém. Que essa seja a nossa fé. Essa não era a fé daqueles ouvintes de Jesus, essa não era a fé daqueles judeus. E domingo, na continuidade dessa pregação, ou dessa reflexão, as coisas aprofundam um pouco mais, ao ponto de Jesus chamá-los de filhos do diabo. Acredito em Jesus Cristo. Eles não acreditaram. Eles condenaram a Jesus. E que essa não seja a nossa realidade. Deus assim nos abençoe. Partindo para o encerramento, reforçando o aviso que nós demos de manhã, no próximo domingo, no culto à noite, nós vamos levantar uma oferta especial destinada ao Mateus, filho do Wanderson, para o seu tratamento. Então, durante a semana, nós vamos dando orientações aos irmãos no grupo da igreja lá, tá bom? Deus abençoe a todos e nos preparemos e oremos para que esse momento seja um momento bastante importante, principalmente para a vida do Mateus, que precisa da colaboração, da ajuda de todos. Deus assim nos abençoe. Tem um pedido de oração? Neiva? Filho do Mateus. Qual Mateus? É Mateus, a sobrinho, filho de Thalita, né? Qual que é o nome do Renan. Renan? Tá. Vamos colocar em pé então com a última oração, a oração do Pai Nosso, e está encerrado o culto desta noite. Agradecemos a presença de todos, que Deus os visite com sua paz. Senhor, é no nome de Jesus que nós aqui estamos
agradecidos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu com vida e com saúde, por podermos, ó Pai, na manhã estarmos na escola dominical, estudando a Tua Palavra, e podermos agora à noite retornar, ó Deus, à Tua casa e juntos rendermos um louvor que é devido somente ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua providência, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade junto ao Teu povo. E pedir, ó Pai, que Tu esteja conosco, ó Deus, revelando, Senhor, cada vez mais aos nossos corações, o grande Eu Sou. Que nós possamos, ó Deus, confiar inteiramente no Senhor, crer, ó Deus, inteiramente que o Senhor não é somente um ser humano, mas é um Deus que veio de encontro a nós, o Deus que desceu dos céus para nos dar a salvação e a vida eterna. Agora, Deus, despede esse povo em paz, ó Deus, conduzindo, ó Deus, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo, ou a revelação do grande Eu Sou, esteja sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e eternamente. Amém. Como ele assim quer. Sua redenção, sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande Eu Sou, com sua voz, chama a existir, com ele caminhar. A igreja, Deus chama o nome, e até o fim se glorificar. Tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações somos servos desse amor, mostrar o seu poder pra terra, apesar de nós.